Retornando agora, agradecendo a compreensão de todos, passaremos a chamar a primeira sustentação virtual. Habeas corpus criminal, número 063-0085-04-2025, número 46 do roteiro. Em segredo de justiça, relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, paciente MA1. Advogado doutor Marcelo Ortiz Silva de Oliveira, presente em sala, doutor Marcelo. Faremos agora uma segunda chamada, habeas corpus criminal 063-0085-04-2025, número 46 do roteiro extra-pauta. Relatoria do desembargador Jaime, paciente MAO. Advogado doutor Marcelo Ortiz Silva de Oliveira, em sala, doutor Marcelo. Da forma como foi dito inicialmente, proferirei o resultado. Decisão por unanimidade, ordem conhecida e denegada, nos termos do voto do eminente relator. Próximo processo, habeas corpus, número 062-984952-2025, número 6 do roteiro extra-pauta, de minha relatoria. Paciente Emerson Nascimento do Vale, advogada doutora Elaine Maria Mota Araújo. Em sala? Em sala, excelência. Pronto, doutora Elaine, eu só preciso localizá-la aqui na exibição. Pronto. Doutora Elaine, a senhora dispõe de 15 minutos. Boa tarde, ilustres desembargadores. Boa tarde, doutora Silvia, que eu tive o prazer de conhecê-la. A defesa, excelência, ela vem sustentar a prisão preventiva do paciente Emerson Nascimento do Vale, jovem de 21 anos, que não atende os requisitos contemporâneos para a prisão preventiva, tampouco a motivação da renovação, que se deu por mera retificação de fundamentos. Sem indicação de elementos concretos ou atuais ao perigo à liberdade, o que afronta o artigo 315, parágrafo 2º, inciso 1º e 2º do Código de Processo Penal, que veda decisões baseadas em gravidade abstrata. O parecer ministerial, ele se ampara na súmula 52 do Tribunal de Justiça do Ceará, que admite que os atos infracionais podem fundamentar a preventiva, mas o termo da súmula é permissivo e não obrigatório. O ponto é que a conduta infracional anterior aos 18 anos não se confunde com antecedentes criminais, nem dispensa a demonstração do risco no presente, após a maioridade. Aqui temos um paciente que não possui condenações e nem processos decorridos a atingir a maioridade. A acusação menciona a apreensão de 18 gramas de maconha e 23 gramas de crack. Contudo, não há até agora um laudo definitivo, embora o próprio juiz já tenha solicitado. Soma-se também o contexto de apuração de agressão policial perante a colaboradoria, mas a defesa não vai querer discutir o mérito do abuso via estrita, mas é impossível ignorar o gravame extremo sofrido pelo custodiado. O artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, determina que a preventiva somente subsiste quando não houver outra medida menos gravosa suficiente. E aqui existem as medidas que se enquadram no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são as cautelares plenamente adequadas a resguardar, sem caráter extremo, que é como comparecimento periódico, proibição se ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar. Portanto, a defesa requer o provimento da ordem que revogue a prisão preventiva, permitindo que ele possa responder o processo em liberdade ou substitua por prisão domiciliar humanitária. Não se trata de salvo-conduto, se trata-se de legalidade e necessidade de humanidade. Termos que eu peço deferimento. Muito obrigada, doutora Elaine. Agora, passando a palavra ao Ministério Público por igual tempo.
eminentes desembargadoras e insigne desembargador, a rigor, a manifestação de Sua Excelência, a doutora Causídica, ela caminha para uma outra particularidade que não foi expressamente aventada no pedido habeas corpus. A rigor, no pedido de... Disse Sua Excelência que o Ministério Público se louvou na súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. Sim, se louvou, e se louvou acertadamente. O juízo acompanhou o parecer ministerial, não reconhecendo o excesso de prazo, exatamente em decorrência do enunciado da súmula 52. E não há de se descurar, Excelências, que o paciente foi preso em posse de um veículo com sinais identificados adulterados, e embora Sua Excelência, a doutora Causídica, tenha mencionado que a quantidade de droga apreendida em poder dele é ínfima, porquanto composta por 18 gramas de maconha e 23 gramas de crack, mas omitiu-se, Sua Excelência, a doutora advogada, seguramente não foi por má fé, de que, para além desse material ilícito, da droga ilícita, em poder do paciente, foram apreendidas uma balança de precisão, uma máquina de cartão e uma balaclava, portanto, evidenciando, a nosso sentir, uma estrutura mínima voltada para o tráfico e os indícios de associação criminosa. E, para além disso, não se espantem, Vossas Excelências, que ainda foi encontrado em poder do acusado, do paciente, um estojo de munição calibre 9 milímetros, compatível, portanto, com um armamento utilizado, por coincidência ou não, com um homicídio ocorrido antes, na mesma região em que ele restou apreendido com essa droga. Para além disso, quando ele foi abordado pelos agentes estatais, ele empreendeu fuga, desobedecendo a ordem de parada legal, e se evadiu, pulando muros, telhados, enfim, dificultou a mais não poder a atuação policial, né? Então, desse modo, entende o Ministério Público, data máxima venha, da briosa sustentação oral de Sua Excelência, a doutora advogada, que estão presentes, sim, no caso objeto de apreciação de Vossas Excelências, os pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e não há do que se aplicar o enunciado da súmula 444 do STJ, muito menos a do súmula 63 desse egrégio Tribunal de Justiça. E só adiantando a guisa meramente ilustrativa, que já se encontra designada a audiência de instrução para agora, dia 13 de janeiro de 2026, com uma particularidade. Essa audiência só restou adiada para o dia 13 de janeiro de 2026, porque a própria ilustre advogada, ela requereu por escrito ao douto magistrado, pedindo o adiamento da audiência que ele pretendia fazer antes. E ela teve um compromisso profissional, e ela chega até a sugerir que, se o juiz tiver de marcar, que marque a audiência para depois do dia 13 de novembro deste ano. E o juiz assim atendeu, designou a audiência para o dia 7 de novembro de 2025, após a apresentação de resposta à acusação. De modo que, com essas modestíssimas considerações, o Ministério Público pugna que seja conhecido o pedido habeas corpus, mas que seja o mesmo denegado em sua integralidade.
Pois não, doutora, obrigada. Passarei de uma forma mais objetiva a proferir aqui a parte, peço licença para ler aqui uma parte da ementa, o voto já foi disponibilizado para os eminentes pares, e já também parabenizando a doutora Elaine por sua defesa, pela defesa de seu constituinte. Emenda penal, processual penal, habeas corpus, tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinal identificador de regime. Não é isso. É isso. Ah, tá aqui, doutor. É verdade. Alegação de suficiência probatória de violência policial, impossibilidade de conhecimento na via estreita do RIT, constrangimento ilegal não vislumbrado em análise de ofício, excesso de prazo para a formação da culpa, inocorrência, instrução já agendada, prisão preventiva, fundamentação idônea, gravidade concreta do delito, tentativa de fuga na ocasião da abordagem, paciente que registra passagem na vara de infância e juventude e atos infracionais, necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, remédio constitucional parcialmente conhecido, ordem denegada, na extensão cognoscível. Farei uma breve leitura aqui do item 6 e 7, das questões de decidir. A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o critério da razoabilidade, não se justificando pela mera soma aritmética dos prazos processuais, porque, no caso concreto, não se verifica desídia injustificada por parte do paciente, do judiciário ou da acusação que caracterize constrangimento ilegal, até porque o paciente foi preso em 5 de setembro de 2025, tendo-nos oferecida no dia 16 de setembro e recebida aos 17 de setembro. Com a apresentação da defesa prévia em 4 de outubro de 2025, já tendo a instrução sido designada para a data próxima, qual seja 13 de janeiro de 2026. 7. A prisão preventiva se encontra plenamente fundamentada com respaldo na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente pela gravidade concreta do delito pelo risco de reiteração delitiva. É esse o meu voto. Como vota desembargadora Ângela? Excelência, acompanho integralmente Vossa Excelência, confirmando a votação provisória. Como vota desembargador Jaime? De igual forma, Excelência, vos acompanho. Agradecendo a doutora Elaine Maria Baltar Araújo, declaro que, por unanimidade, a ordem foi parcialmente conhecida e na extensão cognoscível denegada, nos termos do voto. Muito obrigada, doutora Elaine. Boa tarde. Obrigada. Agora sim, próximo habeas corpus, que é exatamente esse outro. Também de minha relatoria, número 9, do roteiro extrapauta, 06308686-2025. Paciente Antônio Levi Alves da Silva, advogado Dr. Luiz Felipe Rodrigues de Lima. Presente, Dr. Luiz Felipe. Fazendo uma segunda chamada, nesse momento. Habeas corpus criminal, número 06308686-2025, número 9, do roteiro extrapauta. De minha relatoria, paciente Antônio Levi Alves da Silva, advogado Dr. Luiz Felipe Rodrigues de Lima. Presente? Em sala? Bom, diante da ausência, passarei a decisão. Por unanimidade, ordem conhecida e denegada, mas com determinação ao juiz impetrado para que, com o objetivo de evitar possível ofensa ao princípio da razoável duração do processo, proceda com seu julgamento com a máxima brevidade, nos termos do voto da relatora. Próximo processo, apelação criminal, número 079275484-2014, número 19 da pauta, número 18. Relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, apelante Antônio Farias de Souza, advogado doutor Leandro Duarte Vaz, e eu já vejo aqui presente em sala. Boa tarde, doutor Leandro. Boa tarde, desembargadora. Privilégio falar com Vossa Excelência. Me ouve bem? Agora estamos todos lhe ouvindo e lhe vendo. Portanto, o senhor tem 15 minutos a partir de agora.
Pois não, eminente desembargadora Silvia Nóbrega, meus cumprimentos, virtuosa magistrada que honra sua toga. Igualmente, eminente desembargadora Ângela Godinho Carneiro Chaves, relatora do feito, meus cumprimentos respeitosos, também extensivos ao eminente desembargador Jaime Medeiros Neto. Quero também saudar o eminente representante da Defensoria Pública, dileto Dr. Renan Cajazeiras Monteiro, meus cumprimentos, meu melhor abraço. Estender também meus cumprimentos ao operoso procurador Marcos Renan, dileto amigo, tribuno nato e com quem tive o privilégio de atuar em elevados embates no Cenáculo Popular do Júri. E hoje eu tendo o privilégio de, pela vez primeira, encontrá-lo na sua nova função, a que desejo uma venturosa atuação. Cumprimentar também a doutora Thaís Nobre, que muito bem secretaria os trabalhos. Estender meu abraço à Força Policial presente e aos diletos colegas advogados e advogadas que me antecederam, que estejam presentes. Também lhes parabenizando pelo Dia da Advocacia Criminal. Senhores desembargadores e senhoras desembargadoras, eu serei absolutamente objetivo. No entanto, eu devo reconhecer a complexidade, um processo relativamente complexo, extenso, mas aqui eu represento o ex-vereador, então vereador de Fortaleza, Antônio Farias de Souza, de alcunha, de epíteto, aonde é, que supostamente teria se apropriado de salários de falsos assessores à época, o que gerou o surgimento desse procedimento. O processo tramitou na 18ª Vara Criminal, né, na instância planicial, onde ali o senhor Antônio Farias de Souza, vulgo onde é, foi absolvido do crime de organização criminosa, também absolvido de um outro delito que seria de lavagem de dinheiro, mas foi condenado no crime de peculato, a uma pena elevada de 10 anos e 22 dias de reclusão, e também condenado a pena de 2 anos e 9 meses pelo crime de concussão, este já atingido pela sombra da prescrição. No entanto, excelências, existe um rosário de nulidades que permeiam o processo. O processo verdadeiramente é poluído de grandes aberrações, até de heresias jurídicas. E eu sei, tenho a compreensão da praticidade dos votos provisórios. Eu compreendo perfeitamente. Mas eu rogo a Vossa Excelências uma possível reanálise se eventualmente esses votos serem desfavoráveis ao apelante, até porque só não muda de ideia quem não as tem. E percebam só, a primeira preliminar do IDA é de uma nulidade absoluta muito grave, muito grave. Perceba-se que o então vereador Antônio Farias de Souza, vereador de Fortaleza, ele não detinha prerrogativa de foro, absolutamente não detinha. Mas foi a Procap que conduziu a apuração pré-processual. E todos aqui são cientes e sabedores, muito mais do que eu, de que a Procap é uma procuradoria que combate os crimes contra a administração pública. Portanto, com base no próprio provimento, do artigo 1º do provimento 25 de 2011 da PGJ, a Procap ela incumbe, abre aspas, a execução delegada das atividades de prevenção e repressão dos crimes contra a administração pública, originariamente conferidas ao Procurador-Geral de Justiça. Ora, jamais a Procap poderia conduzir uma investigação contra o vereador. Contra um deputado estadual e um prefeito, sim, pois ostentam prerrogativa de foro. A par disso, e para concluir essa preliminar inicial, há um precedente recentíssimo do STJ, da lavra do eminente ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quando no HC 1024064 de São Paulo, em setembro agora, recente, reconheceu a nulidade absoluta de todos os atos da persecução penal realizados pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos do Ministério Público de São Paulo, desde a instauração do PIC, tendo em vista o quê? O espancamento e o vilipêndio ao princípio do promotor natural. Naquele habeas corpus, assim afirmou o ministro Reinaldo, apenas um parágrafo. Abre aspas para o ministro Reinaldo da Fonseca, do STJ. Esses parâmetros de índole constitucional e vinculante precedem
e limitam qualquer invocação genérica do princípio da unidade do Ministério Público. A unidade institucional não autoriza por si avocar ou redistribuir casos ao arrepio de regras de atribuição e de designação prévia, sob pena de nulidade absoluta. E prossegue o ministro em arremate. Essa garantia fundamental assegura que o cidadão seja acusado apenas pelo promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, conforme reiteradamente decidido pelo Pretório Excelsior. Portanto, considerando que a Procap não possuía e nem possui e nunca possuiu atribuição para investigar pessoas que não ostentem prerrogativa de foro, roga-se pela decretação da nulidade do procedimento nesse tocante. Um outro aspecto, já na segunda preliminar, seria uma outra nulidade em razão da inobservância, senhores desembargadores e desembargadoras, da Resolução 13 de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, pois com relação ao PIC que foi instaurado, acreditem se quiser, excelências, pasmem, o PIC é o PIC 04/2012. Ocorre que o vereador onde é, Antônio Farias de Souza, ele só tomou posse no dia 1º de janeiro de 2013. O PIC que conduziu a investigação pré-processual, ele antecede até mesmo ao mandato do próprio vereador onde é. Por quê? Porque em 2012 se instaurou esse PIC com outro fundamento. A moldura e a silhueta da portaria era outra. Se buscava, naquele PIC de 2012, apurar uma espécie de pagamento de propina de vereadores de Fortaleza quando da aprovação de emendas parlamentares no orçamento do município, em troca de obtenção de apoio político, da base da então prefeita Luiziane Lins. Isso em 2012, nos grisalhos tempos de 2012. O vereador, nem vereador era nesse período. Mas aí houve um enxerto, capotaram o PIC e agasalharam um aditamento que foi quase um salto carpado hermenêutico para poder atrair o Antônio Farias de Souza para esse PIC primitivo de 2012, quando ele só tomou posse. E os fatos que dizem respeito a ele, suposta arrecadação de valores de salários de assessores, só se deu em 2013. Portanto, promoveu-se mais uma aberração, uma heresia jurídica com essa nulidade que se roga o reconhecimento. Agora vamos para uma outra nulidade, esta de causar espanto. E eu fiquei felicíssimo de ver que os senhores receberam a obra, que eu também a possuo, acredito que é a que esteja aí, do eminente procurador, meu diletíssimo amigo, proficiente Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, o direito ao silêncio no processo penal, que aqui, meu querido amigo Marcos Renan, eu tenho o privilégio de ter a minha obra devidamente dedicada, quando estive presente ao vosso lançamento. Nesta obra aqui, onde se discute essa abordagem ao princípio do nemo tenetur sedegetere, há um detalhe interessante nessa terceira nulidade, que eu trago ao conhecimento de Vossa Excelência, e eu já distribuí também memoriais, ainda que por e-mail. Veja só, a Procap ouviu todos os assessores do ex-vereador aonde é, todos os assessores. Só que eles foram ouvidos, senhores desembargadores e desembargadoras, na qualidade de testemunhas, desacompanhados, portanto, de advogados. E, portanto, a eles lhes foi negado o direito à não autoincriminação. Por quê? Porque, pasmem, eles foram ouvidos como testemunhas com o dever de prestar o compromisso de dizer a verdade. E, pasmem, senhores julgadores, depois eles foram denunciados também na ação penal. Portanto, espancando impiedosamente o princípio do direito ao silêncio, da não autoincriminação. E eu vou lhes dar aqui um breve exemplo. Na oitiva desses assessores, do então vereador aonde é, Antônio Farias de Souza, lá na Procap, eles eram alertados da obrigação de dizer a verdade, sob pena do cometimento do falso testemunho. Aqui eu vou pensar um trecho rápido, onde, por exemplo, o então assessor André Holanda Lima disse: tinha vezes que ele me dava, e tinha vezes que ele levava o cartão por causa do meu outro trabalho, mas ele me dava o dinheiro.
Aí disse o promotor de justiça que atuava na Procap. Tudo isso está gravado. Eu advirto ao senhor que o senhor tem a oportunidade de falar a verdade. Se o senhor continuar dessa forma, o senhor está falando ao contrário à prova que foi apreendida na casa dele. Olha só, prossegue. Um outro assessor, Jesus de Maria da Silva Veras. Ele comentou isso, é isso que consta no relatório. Aí o que disse o promotor da Procap? Bom, abre aspas para o promotor da Procap. Bom, o senhor que tem a opção de escolher o seu caminho, né? Vou começar de novo, vou lhe dar outra oportunidade. O senhor sabe que se o senhor continuar insistindo nessa história contra a prova dos autos, ou seja, se o senhor continuar mentindo como o senhor está, o senhor poderá ser processado por crime, tanto de falso testemunho, como poderá ser inserido no processo como lavagem de dinheiro e peculato. O senhor está consciente disso? Aí o Jesus respondeu, não estava consciente disso, não. E prossegue o promotor da Procap. Pasmem, senhores. Abre aspas. Então, o senhor fique consciente disso. Se o senhor insistir na versão contrária à prova dos autos, de que o senhor não tinha qualquer autonomia dessa conta corrente, de que terceira pessoa movimentava e se apropriava desses recursos, de que o dinheiro recebido na Câmara não tinha essa destinação, o senhor vai ser... Vou iniciar a pergunta. Ou seja, bem, o tempo sempre será inimigo, né, do advogado. Mas essas preliminares são apenas para ilustrar a nulidade que Campeio fez. Mas nós também rogamos, excelências, pela absolvição do apelante em caso de não acolhimento das preliminares, bem como ad argumentando tanto pela retificação, alternativamente, se for o caso, da exasperação da dosimetria da pena. Nós lembramos que o ex-vereador, aonde foi literalmente abandonado. Abandonado por todos, abandonados pelo seu partido, abandonados pelos correligionários, pelos dirigentes partidários, menos pelo seu advogado, nem por minha valorosa equipe. Nós não abandonamos o ex-vereador Antônio Farias de Souza. Nem nós, nem o amigo advogado Paulo Rolim. Todos estivemos sempre ao lado do senhor Antônio Farias de Souza e aqui estamos atuando, rogando a Vossas Excelências que a reforma da decisão planicial para que as nulidades sejam acolhidas ou que, alternativamente, seja simplesmente absolvido no mérito, uma vez que não há lastro probatório que comprove a sua participação, mas sim de um outro corréu, no recolhimento de valores dos assessores, e que, obviamente, em caso de não acolhimento das preliminares, o que espero não ocorrer, que haja a retificação da pena do crime de peculato, o reconhecimento da prescrição do crime de concussão e a retificação da pena para baixo de 7 anos. E lembrando que a obra do professor e meu querido amigo procurador Marcos Renan cita na questão do vilipêndio ao princípio da não autoincriminação, que, abre aspas, página 91, para o Supremo Tribunal Federal, o princípio nemo tenetur CDGTERI se aplica inclusive à pessoa que, não obstante ouvida como testemunha, tenha produzido prova contra si, sem que tenha sido advertida de que não era obrigada a se autoincriminar. Nesse sentido, a segunda turma da STF anulou o processo de um soldado do Exército que, ao ser ouvido como testemunha em procedimento que apurava a prática de crime de furto do Código Penal Militar, não foi advertido de seu direito de permanecer em silêncio e, repita-se, mesmo ouvido como testemunha, produziu prova contra si ao depor. Essa nulidade é de uma clareza solar e meridiana, senhoras desembargadores, senhor desembargador Jaime, e, portanto, a defesa roga pelo acolhimento das nulidades e a decretação da nulidade do processo e, alternativamente, a absolvição ou a retificação da dosimetria da pena com a consequente decretação da extinção da punibilidade do crime de concussão. Agradeço a cortesia da atenção de Vossas Excelências e a tolerância do tempo também. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Leandro. Passando a palavra ao Ministério Público. Excelentíssima senhora desembargadora presidente dessa augusta Câmara Criminal, excelentíssima senhora desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, excelentíssimo senhor professor, doutor Leandro Duarte Vasque,
professor repriso de todos nós que, para além de termos o privilégio do convívio pessoal, nos embevecemos com as suas aulas, seja em antro de universidades, seja em sede de sustentação oral, como aqui ocorre na data de hoje. Pela amizade que eu tenho com Sua Excelência, o doutor Causídio, eu posso dizer, sem desrespeitá-lo, Excelências, que uroudes, uroudes, uroudes. Ou seja, palavras, 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 nada mais do que palavras. Esse é o tema, a rigor, shakespeariano, que tanto envolveu e embeveceu o ilustre Causídio. As nulidades suscitadas e trazidas ao conhecimento de Vossas Excelências arguídas, a meu sentir, estão de todas preclusas. Sua Excelência alega nulidades ocorridas na fase de investigação, quando o acusado estava sendo investigado pelos fatos de que depois foi denunciado e condenado pela Procap, um órgão de extrema valia, um órgão de extrema que já conquistou, a mais não poder, o respeito dos jurisdicionados, da sociedade do Estado do Ceará. Evidentemente, um desvio aqui e acolá de um integrante desse valioso órgão pode, em tese, vir a causar esse sentimento de idiosincrasia de alguns advogados, como foi o agora relatado pelo insigne advogado que fez uso da palavra. Mas, repito, entendo eu particularmente que essas eventuais nulidades elas deveriam ter sido arguídas pelo doutor Causídio em sede judicial. Ele está arguindo nulidade ocorrida na fase de investigação. No momento em que houve o ofertamento da denúncia e o seu respectivo recebimento, as eventuais nulidades no inquérito, na investigação, não contaminam a ação penal que foi promovida. Essas nulidades que Sua Excelência acabou de elencar não ocorreram no crivo do juízo de piso, não ocorreram durante a instrução criminal. E ele, respeitosamente, na fase do artigo 396-A do Código de Processo Penal, não as suscitou, não as requisitou, não as requeriu que o juízo as conhecesse. De modo que, não obstante essa aula de direito penal e processual penal que nos brinda o doutor Leandro, a nosso sentir, digo mais uma vez, estão todas elas atingidas e sucumbidas pelo Instituto da Preclusão. Quanto à matéria de mérito, num olhar de afogadilho dos autos, temos para nós que o juízo laborou com extremo acerto. Eu não estou aqui, quero até abrir um parágrafo, sendo incoerente com o que escrevi, não. Né? Eu só estou dizendo que, nesse caso que Sua Excelência trouxe ao conhecimento da Câmara, e que consta desse meu, eu não digo livro, não, né? Desse boletim, dessa literaturazinha de cordel que eu tenho, foi suscitado já no juízo, quando do oferecimento da denúncia. É bem diferente do caso trazido à colação pelo doutor Leandro Vaz. Portanto, não há nenhuma incoerência no que eu escrevi e do que eu estou agora aqui a defender. Então, quanto à matéria de mérito, eu tenho que reconhecer que o juízo laborou com extremo acerto, o conjunto probatório permite e permitiu que o juízo o sentenciasse, o réu, na forma que o fez, analisando todo o cotejo analítico dos elementos de prova colegidos para a instrução criminal, de modo que o Ministério Público também, para não
dissipar e nem abusar da reconhecida paciência e boa vontade de Vossas Excelências, se resume a dizer, ratificando o parecer que já consta dos autos, de que a autoria e materialidade se encontram farta e abundantemente comprovadas nos respectivos fólios. Só numa particularidade o Ministério Público se filia, se acosta e concorda com Sua Excelência o doutor Causídio, o reconhecimento da prescrição a rigor do delito de concussão. De fato, o recorrente Antônio Farias, ele foi condenado a uma pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, né, e ao pagamento de 11 dias mútuo pelo crime do delito de concussão, né? E nessa particularidade, nos termos do artigo 109, inciso 4 do Código Penal, que prevê um lapso temporal de 8 anos, no caso de concurso de crimes, aplica-se a regra do artigo 119, segundo a qual a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos delitos isoladamente, né? Então, ainda que se trate de crime continuado, entendemos nós que é de aplicar-se a súmula 497 do STJ, a saber, abro aspas, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação, fecho aspas. Então, nesse ponto em particular, o Ministério Público reconhece que o delito de concussão restou atingido pela prescrição. Quanto aos demais fundamentos e exposições, o Ministério Público roga que Vossas Excelências mantenham rígida a sentença condenatória, não alterando-a em nenhuma particularidade, em nenhum outro aspecto. Tenho dito, Excelência. Senhor presidente, só uma questão de ordem, por favor. Pois não. Bem, só para dar um esclarecimento importante, Excelências, todas essas nulidades foram arguídas muito antes do oferecimento da denúncia. E eu aqui aponto as folhas a Vossas Excelências. Folhas 1376 a 1432. Essa peça foi apresentada no dia 9 de dezembro de 2014. Então, muito antes do oferecimento da denúncia, a defesa já vinha arguindo todas essas nulidades. Elas foram renovadas na arguição, na resposta à acusação, na liturgia própria, e, obviamente, que por nós entendermos que são nulidades absolutas, elas são imprecluíveis. A nulidade absoluta é imprecluível, não é? E só um esclarecimento para encerrar, em momento algum eu enxerguei distonância, né, no que o doutor Marcos Renan escreveu na obra com o posicionamento. Não, eu apenas elogiei que ele possui realmente uma obra de fôlego sobre o tema, e uma das nulidades que a defesa enfrenta é exatamente sobre essa temática, quando o promotor de justiça lá na Procap, no caso do doutor Luiz Alcântara, ele literalmente, além de não haver colhido o direito, além de não ter decidido a possibilidade do direito ao silêncio, ele advertiu as testemunhas que depois viraram réis, que depois foram denunciadas. Então, essa é a questão de ordem. Essas nulidades, portanto, por serem absolutas, são imprecluíveis e foram arguídas desde a gênese, antes do nascedouro da ação penal. Só esse esclarecimento. Muito obrigado, Excelência. Por nada, sem maiores delongas, passando agora à ilustre relatora, desembargadora Ângela. Muito obrigada, Excelência. Vou pedir um pouco de paciência para nós debatermos um pouco as nulidades, nada muito demorado, notadamente porque a sustentação do doutor Leandro Vasques, por seu brilho e por sua profundidade, faz com que nós, por respeito, esclareçamos alguns pontos, né? Então, vamos primeiro em relação a uma decisão que veio aos autos, que se refere a uma decisão monocrática do ministro
Reinaldo Soares, que a defesa tenta torná-la adaptável ao caso sob julgamento, desembargador Jaime e desembargadora Silvia. Na realidade, eu me debrucei sobre essa decisão, não é uma decisão colegiada, é uma decisão monocrática do ministro, que é distinta da situação sob exame. Por quê? Porque naquela decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares, num habeas corpus de São Paulo, a investigação teria sido instaurada e direcionada sem fundamento legal para a atuação lá em São Paulo do grupo chamado GEDEC. Já no caso aqui em análise, o PIC foi instaurado inicialmente para apurar crime envolvendo autoridade com foro privilegiado, como foi dito aqui em 2012. A própria defesa diz, olha, o procedimento começou em 2012, inicialmente para apurar envolvimento de notícias que diziam respeito à autoridade com prerrogativa de função, com prerrogativa de foro, no caso, a então prefeita municipal, isso em 2012. As acusações ou as investigações só chegaram ao apelante em 2014, com o encontro progressivo de provas, que é o que chama de serendipidade. Eu sempre tenho dificuldade de dizer essa palavra, né? Em inglês é serendipity. Mas, enfim, a decisão que a defesa, muito diligentemente, junto aos autos, e que eu, doutor Leandro Vasques, fui verificar se realmente se aplicava, eu vi que não é, porque aqui, como eu disse, o PIC foi instaurado para apurar inicialmente um crime envolvendo a autoridade com foro privilegiado, no caso, a então prefeito, justificando a condução pela Procap. As provas contra o vereador, digo eu no voto e já disse aqui de forma mais breve, surgiram, por serendipidade, dentro de medidas regularmente autorizadas judicialmente, que foi exatamente a busca e apreensão lá no início e o pedido de interceptação telefônica. Registros que tanto o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará quanto o STJ já reconheceram expressamente a regularidade da atuação da Procap. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque foi impetrado um habeas corpus, sob a relatoria do desembargador Haroldo Máximo, de saudosa memória, no qual, no habeas corpus, ele afastou a questão da incompetência, né, ou da falta de atribuições da Procap, que, como todos nós sabemos, é uma procuradoria que recebe delegação de poder do Procurador-Geral de Justiça para processamento de pessoas com prerrogativa de função. Esse assunto foi trazido ao tribunal, neste habeas corpus, foi afastada essa ilegitimidade da Procap, a defesa ingressou com recurso ordinário, constitucional, e o mesmo ministro, cuja decisão é adjuntada, o ministro Reinaldo Soares, no ROC do apelante, manteve a legitimidade ou a autorização da Procap em conduzir o feito. Não obstante nós termos essas duas decisões em habeas corpus, eu enfrentei no voto essa questão da nulidade apontada pela falta de atribuição da Procap. Por que eu fiz isso? Porque como as decisões foram tomadas em sede de habeas corpus, que é uma via onde não se aprofunda a matéria probatória, eu entendi que nós poderíamos, na apelação, revisitar esse assunto de forma mais aprofundada, reexaminando as alegações que foram trazidas no recurso do vereador. Então, só de saída, não encontro similaridade entre a decisão trazida pela defesa e os autos que estão em julgamento, e os recursos que estão em julgamento. Quanto às nulidades, foram muitas, não é? Eu digo que o esforço da defesa foi igual, tanto para defender essas nulidades, quanto a inocência do recorrente, né? Eu acho que o fôlego foi igual, porque normalmente a gente vê que há um esforço maior quando se debate o mérito. Aqui o esforço foi igual. Foram várias as nulidades. A primeira nulidade, quanto ao PIC 004/2012, foi a violação ao princípio do promotor natural, exatamente essa questão da ilegitimidade da Procap, que eu já adianto que
quando o procedimento foi instaurado, havia uma suspeita de participação de autoridade com privilégio de foro. Depois eu vou ler a minuta aqui da emenda. Em relação à necessidade de aditamento, como a defesa falou aqui, ora, se no curso das investigações surgiu a notícia de participação do apelante em crimes contra a administração pública, diz a defesa, a portaria teria que ser aditada. E traz como fundamento dessa alegação uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a resolução número 13, de 2006. Eu digo no voto, essa resolução, ela recomenda e não torna obrigatório esse aditamento. Portanto, entendo que não há essa alegada nulidade. A defesa também fala da pescaria probatória, não é? E eu digo que o que houve foi uma coleta progressiva de provas, o que é bem diferente. Quando você está investigando, as investigações vão se aprofundando e vão criando ramificações, e foi isso que aconteceu no momento em que se precisou aprofundar com medidas mais invasivas, como necessidade de escuta telefônica ou busca e apreensão. O pedido foi devidamente judicializado e autorizado. Em relação ao direito ao silêncio, eu não sei nem dizer a expressão latina, diga aí. Exatamente isso. Os assessores, eles foram ouvidos pela Procap inicialmente como declarantes e depois foram denunciados, é fato, doutor Leandro. Inclusive todos absolvidos, né? Diga-se de passagem. Mas nós também não enxergamos violação a esse direito de vedação à autoincriminação, porque, de fato, naquele momento, eles não eram acusados. E existe muito julgado nesse, com todo o respeito, eu folheei aqui, enquanto o senhor falava do livro do Dr. Marcos Renan, eu folheei aqui os julgados que ele traz no livro, mas eu também trago no voto alguns julgados que dizem exatamente isso, que o declarante, né, ele ouvido como testemunha, não teria essa necessidade de se falar do direito ao silêncio, porque ele ainda não ostentava a condição de investigado, e só lembrando que todos foram absolvidos, né? Em relação ao acesso aos autos, eu também enfrento essa questão, doutor Leandro, porque eu vi que Vossa Excelência teve um primeiro contato com os autos só folheando, depois pediu ao coordenador, então coordenador da Procap, ele lhe deu acesso às cópias, nos limites das provas que já tinham sido, digamos assim, concluídas, né, em respeito à súmula 14, a súmula vinculante 14 do STF. Também enfrento a questão que Vossa Excelência traz, não trouxe na sustentação oral, mas trouxe no recurso. Devo dizer, senhores desembargadores, que o processo tem quase 7.000 páginas e que o recurso foi bastante detalhista, o que demonstra que o doutor Leandro realmente não abandonou o seu constituinte, antes e pelo contrário, promoveu uma defesa plena, completa. Na leitura das razões do recurso, a gente percebe que o doutor Leandro conhece com intimidade todo o processo, desde a instauração do PIC até a fase judicial. Inclusive, aqui ele relata, né, na sustentação oral o que ele presenciou, né, até mencionando, né, como teria sido essa tomada de declarações das testemunhas. Então, ele realmente conhece esse procedimento como nenhuma outra pessoa, eu digo, sem medo de errar. E, em relação à tese de imprestabilidade da denúncia, entendo que o doutor Leandro talvez tenha suscitado essa nulidade por amor ao debate, porque ele é um estudioso e ele sabe que essa alegação está preclusa, né? Penso que ele incluiu mais, já que ele estava citando nulidades, incluiu mais essa, né? Mas essa está completamente preclusa, mas de ofício eu a analisei e vi que a denúncia estava bem alinhada dentro dos termos do artigo 41 do Código de Processo, certo? Em relação ao pleito absolutório, nós reanalisamos a prova, inclusive a delação,
de um dos assessores, que foi flagrado entregando parte do numerário, né, confirmando a prática delituosa, as confissões, inclusive do Corréu, com o apelante, que era chefe de gabinete e que explicou como se dava todo o esquema, né? Todas essas pessoas que recebiam e devolviam parte do dinheiro eram de alguma forma ligadas a esse chefe de gabinete, parentes, conhecidos. Ainda se tentou emplacar uma tese de que essas pessoas não seriam funcionários fantasmas, porque havia notícia que eles nunca tinham trabalhado na Câmara de Vereadores, e foi dito, não, eles trabalhavam externo, né, coletando da comunidade os anseios e repassando aos vereadores, mas essa tese defensiva cai por terra quando a gente escuta o relato, inclusive, do próprio Corréu. Então, apesar de todas essas considerações, eu devo dizer que, de fato, o recurso foi conhecido e parcialmente provido, foi afastada a condenação pelo delito de concussão, em face da prescrição retroativa, e eu chamo a atenção no voto de que, quando o recurso ascendeu ao tribunal, já estava prescrito, né, não foi uma prescrição superveniente. Então, feitas essas considerações, eu vou ler as razões de decidir. Está configurada a prescrição retroativa do crime de concussão pela pena concretamente aplicada, 2 anos e 9 meses, que atrai o prazo prescricional de 8 anos, ultrapassado entre os marcos interruptivos, a saber, o recebimento da denúncia em 2014 e a publicação da sentença em 2024, impondo o reconhecimento da extinção de punibilidade do recorrente Antônio Farias de Souza. 2. O magistrado não é obrigado a rebater ponto a ponto todas as alegações defensivas, desde que apresente fundamentação suficiente conforme disposição constitucional e jurisprudência consolidada, embora que todas as nulidades o magistrado enfrentou quando do recebimento da denúncia. Tanto é que ele não repetiu, teve até embargo de declaração, muito bem lembrado. A apelação possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao Tribunal de Justiça reexaminar as preliminares rejeitadas pelo juízo de origem, ainda que não abordadas exaustivamente na sentença. As nulidades do PIC 004/2012, incluindo alegações de violação ao princípio do promotor natural, irregularidades procedimentais e pesca probatória, já foram analisadas e rejeitadas por esse tribunal em habeas corpus anterior e pelo STJ, no recurso em habeas corpus, que reconheceram a legitimidade da atuação da PROCAP e a inexistência de manipulação casuística de atribuições. O PIC 004/2012 foi legitimamente instaurado pela PROCAP, Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, para apurar possível desvio de verbas públicas envolvendo agentes políticos e servidores públicos municipais, com atribuição fundada na notícia de irregularidades na Câmara Municipal e, no momento de sua instauração, de suposto envolvimento da então prefeita, autoridade com prerrogativa de foro, nos termos do provimento PGJ número 25/2011. O encontro fortuito de provas, serendipidade, decorrente das medidas investigativas regularmente instauradas, é válido, conforme precedentes do STF e STJ, não configurando prova ilícita ou desvio de finalidade. Em relação à resolução CNMP número 13, não exige aditamento obrigatório da portaria de instauração do PIC em seu artigo 4º, parágrafo único. Confere ao membro do MP a faculdade de aditar ou extrair pressas, e o próprio Ministério Público explicitou nos autos as razões que o levaram a aguardar a oitiva dos investigados antes de eventual aditamento. Quanto ao prazo de 90 dias para a conclusão do PIC, este é impróprio, segundo o entendimento consolidado. Sua inobservância configura mera irregularidade administrativa sem acarretar nulidade, especialmente na ausência de investigados presos e diante da complexidade dos fatos em apuração. Não há violação ao direito de acesso aos autos, pois a defesa obteve vista desde o seu primeiro requerimento e posteriormente obtém autorização para extração de cópias compatíveis com o regime de sigilo. Os declarantes ouvidos pela PROCAP não apresentavam, à época das oitivas, a condição de investigados, mas de simples testemunhas, inexistindo imposição jurídico-constitucional de prévia advertência quanto ao direito ao silêncio, sobretudo porque os mandados de notificação
lhes asseguravam expressamente o direito de serem acompanhados por advogado e acessar os autos. A jurisprudência do STJ reconhece que o posterior oferecimento de denúncia contra testemunha não retroage para invalidar o depoimento regularmente colhido, quando inexistiam indícios de sua participação delituosa e quando não demonstrada coerção ou autoincriminação forçada. A eventual ausência de advertência ao direito ao silêncio configura nulidade relativa e exige demonstração de prejuízo que não ocorre no caso concreto, pois há vasta prova independente produzida em juízo sob contraditório, apta a sustentar a acusação. A alegação de parcialidade judicial não se sustenta, pois as decisões impugnadas foram devidamente fundamentadas, não revelando qualquer favorecimento à acusação. Divergência quanto ao conteúdo decisório configura mero inconformismo e não comprova quebra de paridade de armas. As partes exerceram plenamente o contraditório e a ampla defesa, como eu acabei de dizer, mediante a apresentação de petições, requerimentos de prova, embargos de declaração, não se verificando cerceamento processual ou indeferimento arbitrário de diligências. A colaboração premiada prestada por Juarez Freitas é válida, pois o acordo foi assinado com assistência de defensor público e homologado judicialmente. Eventual irregularidade anterior à assinatura não demonstrou prejuízo, além de a investigação conter múltiplas fontes probatórias independentes, eu insisto. As alegadas irregularidades, ainda que existentes, não acarretam nulidade da ação penal. E aqui eu me aproximo do que disse o procurador de Justiça em sessão, pois o PIC é peça informativa e a condenação se funda em provas colhidas em juízo sob o contraditório, sendo inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada ao caso concreto. A denúncia é apta, pois descreve adequadamente os fatos e viabiliza a defesa. Ademais, a alegação de inépcia após sentença condenatória está preclusa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, que eu tenho certeza que o advogado os conhece muito bem. Quanto ao mérito, restou comprovado o desvio continuado de verbas públicas mediante a apropriação de salários de assessores e manutenção de assessores fantasmas, entre aspas, com o farto acervo probatório colhido em interceptações telefônicas, buscas e apreensões, depoimentos e documentos bancários, legitimando a condenação por peculato em relação aos dois apelantes. A autoria e a materialidade do peculato desvio, essa foi a modalidade, estão amplamente comprovadas por documentos obtidos na busca e apreensão, onde foram apreendidos CPU, celulares, fichas, talões, extratos bancários, anotações de contabilidade e comprovantes de pagamentos, aliadas a depoimentos prestados em juízo sob contraditório, inclusive a confissão detalhada do Correio, Claudemir da Silva Veras, e declarações convergentes dos demais envolvidos. O esquema criminoso estruturou-se mediante nomeação de assessores fantasma que não existiam funções, permitindo que as remunerações fossem desviadas pelos apelantes em proveito próprio, caracterizando o núcleo típico do peculato desvio. Os elementos colhidos evidenciam o enriquecimento ilícito dos réus, traduzido na aquisição de automóveis, imóveis e diversos bens, logo após o início do mandato, incompatíveis com suas rendas, corroborando a tese acusatória e afastando a narrativa defensiva de desconhecimento ou traição, entre aspas, por parte de assessor. A negativa de autoria apresentada pelos apelantes é isolada, superficial e desprovida de suporte probatório, não se sobrepondo ao robusto conjunto de provas diretas e indiretas que confirma o desvio continuado das remunerações de pelo menos 11 assessores. Dosimetria. Primeira fase, a negativação da culpabilidade. Circunstâncias e consequências do crime é idônea, pois o delito foi praticado de forma reiterada, organizada em concurso de agentes e com significativo prejuízo à administração, aproximando-se de R$800 mil, superando o desvalor ordinário do tipo penal. A agravante do artigo 62, inciso 1º, essa sim deve ser afastada, pois não ficou demonstrada que Antônio Farias de Souza foi promotor, organizador ou dirigente da atuação dos demais agentes, sendo Claudemir quem executava operações de seleção de pessoas, recolhimento de documentos, posse de cartões e saques.
A atenuante da confissão deve ser reconhecida em favor de Claudemir da Silva Veras, uma vez que sua admissão de culpa contribuiu para a apuração dos fatos, ainda que parcial. O concurso formal foi corretamente aplicado, pois uma única ação delitiva reiterada gerou 11 crimes de peculato, autorizando majoração de metade, conforme parâmetros utilizados pelo STJ. Revistas as fases da dosimetria, as penas são provisoriamente ajustadas e ao final resultam em, para Antônio Farias de Souza, de 10 anos, né, nós refizemos o cálculo penalógico e chegamos à pena de 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 154 dias multa. E a de Claudemir da Silva Veras, 7 anos, 2 meses, 7 dias de reclusão e 132 dias multas. Em relação ao primeiro recorrente, mantém-se o regime fechado em razão das circunstâncias negativas e do quanto, já para o corréu Claudemir, o valor, o montante da pena autoriza a alteração do regime ao semiaberto. Então, os recursos foram conhecidos e parcialmente providos, decretada a extinção de punibilidade do crime de concussão e refeitas as penas. Obrigada pela paciência com o voto. Obrigada, desembargadora Ângela. O voto é desembargador Jaime. Desembargadora Ângela, eu havia dito anteriormente que parece que é algo de sobrenatural, que a gente mal começa ali a ver um processo e parece que começa a enxergar tudo. Esse aqui eu... Tanto que ontem eu precisei me socorrer da assessoria, porque a questão não é complexa, o processo é que é complexo, né? Me parece um tanto quanto tumultuado, uma pletora, né, de documentos, uma certa desordenação, mas nós acabamos chegando nessa mesma conclusão de Vossa Excelência. Vemos que o que muito tem ali, como disse o excelentíssimo doutor Renan, words, né? E que para o Hamlet significava que palavras nada além de palavras. E por uma curiosidade, na primeira e segunda versão, eram apenas 2 vezes que ele dizia o words, na terceira edição em diante. E acho que Vossa Excelência fundamentou muito bem o seu entendimento, de forma que eu a acompanho integralmente. Viu? Obrigada, desembargador Jaime. Parabenizando a defesa, doutor Leandro Duarte, que nos brindou com sua excelente defesa, também o Ministério Público aqui presente. Eu também recebi aqui o livro, acho que todos nós fomos presenteados, né, aqui com o livro. E olha, o meu também está autografado, viu? Muito bem. Ele está trazendo outro ali, que é aquele lilás. É que o meu é de 2022. Ah, o meu é 2025, aqui é a edição, olha só. Está mais atualizada. Isso, mas essas coisas, às vezes a gente faz até para desopilar, que o trabalho realmente é bastante sério e pesado. E eu observei, eu já cheguei a conversar com ela, até parabenizando pelo voto, né, pela delicadeza do voto, por ter ido por todos os pontos, verificado todas as questões. Isso não significa que eu esteja de acordo, mas observando tudo que foi dito e observando tudo que nele consta, desde o início, eu tenho que realmente, pela minha visão, acompanhar o voto da relatora. E é assim como me pronuncio. Decisão por unanimidade, recursos conhecidos e parcialmente providos nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor Leandro. Eu que agradeço a atenção, excelências. Bom final de tarde. Obrigada. Obrigado. Uma boa tarde. E ainda temos mais um voto aqui pendente, que no caso é o meu, é número 59 da pauta número 18, apelação número 02016-1243-2025,
da relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros. É só um ponto que eu também já conversei com ele com relação à redutora. No caso da pauta 18, no caso houve uma apreensão, é um tráfico privilegiado, ninguém discute essa questão realmente, era um transporte intermunicipal, Fortaleza-Juazeiro, que foi encontrado 6,8 kg de cocaína. Não é maconha, não é skunk, não é... Eu vejo assim, a potencialidade assim, da droga e a maneira como estava sendo levada de uma forma assim, bem casual, dentro de uma mochila. E assim, a minha única questão é se a fração de 2/3 seria a mais adequada. Na minha visão, seria um meio, a fração da metade, no caso, né? Eu não sei o que pensam meus eminentes pares, até porque ainda não existe assim, uma modulação total com relação a isso, né? Não é a quantidade que já foi usada lá na frente, não é, eu acho que é a junção de tudo, do modus operandi, da maneira e tudo mais, não tenho nenhuma dúvida que é um tráfico privilegiado, mas só a questão da redutora, porque me deixa assim um pouco preocupada o fato de todas as vezes que tem um tráfico privilegiado, ser primária, etc., a redutora ter que ir ao máximo. Eu tenho visto muito esse posicionamento, não só aqui, na revisão criminal também. É só esse, minha posição é essa, mas eu deixo bastante os senhores à vontade para decidir, e eu acompanho a maioria. Achei vossas ponderações razoáveis. Não sei como pensa a desembargadora Ângela, mas não vejo problema em me acostar ao ponto, né? Ao ponto em questão. De forma que... Inclusive, do voto, há um afastamento, no voto não. Na sentença, há um afastamento do privilégio, né? Até se o colega coloca uma coordenação, assim, mais ou menos, com relação a 3 viagens que a passageira teria feito anteriormente, mas isso não significa absoluto nada. Pois Há uma nós vamos bate-volta, fazer né? a adequação, Mas não quer dizer absolutamente nada. fazer a adequação nesse Sim, sentido. só no caso de adequação na fração de diminuição, não é isso? É. Não, eu me curvo aos sábios. No caso, a sábia. É porque eu vi que uma situação que foi 1 quilo de cocaína já é muito, né? Porque a cocaína tem certas apreensões que nem pesagem existe. Não dá para pesar, não dá para ferir. E você conseguir da forma que estava, os cilindros, etc., tudo isso já foi levado em consideração. Deixo bem claro. Mas é só essa questão da redutora. O desembargador Jaime acolhe, então, essa divergência, e a desembargadora Ângela também, só com relação a essa pontuação, é isso? Na verdade, é uma divergência que foi acolhida que se transformou no anônimo. Mas depois que eu tive Unanimidade, né? Covid 2 vezes, eu não sei mais falar, não. Eu tropeço nas palavras. Virou unanimidade. É. Mas é verdade, gente. Eu fiquei com a dicção bastante prejudicada, como diz o Que Marcos. foi depois do susto aí 2 dos... dias da. Não, eu tive Covid 2 vezes. Eu, sinceramente, acho que eu fiquei sequelada. As pessoas comentam através da memória, né? Que diz que a memória ficou assim um pouco. Existe mais alguma indagação, alguma proposta? É, acabamos de saber aqui também, sim, com certeza. Excelência, Foi se Vossa Excelência permitir ao Ministério Público, eu queria, de igual modo, assim como Sua Excelência, doutor Jaime, endereçar um expediente à família do colega Alfredo Leonel, que faleceu na tarde de hoje também, apresentando as condolências do Ministério Público, secundadas, evidentemente, tenho certeza, pela dor da todos de Câmara. acordo? De acordo. Obrigada. E a gente agradece aqui. Excelência,
E a gente quer agradecer aqui a presença do... Eu tenho 2 Renan hoje, né? Tem o doutor Renan aqui e tem o doutor Renan Monteiro aqui também, na sala virtual. Então, nós queremos agradecer a presença dessas 2 autoridades, dessas 2 pessoas aqui, bastante conhecidas aqui do nosso Tribunal de Justiça, agradecendo a todos, agradecendo a desembargadora Ângela, Galdelinha, que veio aqui rapidamente aqui. Eu esqueci o nome do outro rapaz da Segurança Pública. Capital, pronto. A Laís, ao Lúcio, agradecendo a todos, a Thais aqui presente, desejando uma boa noite a todos. Obrigada. 30 segundos. Ainda com a gravação? Não, gravação. Quantos processos nós... Só um minutinho. Hoje, nessa tarde e noite, nós julgamos 124 processos. Obrigada. Boa noite a todos. Agradecendo. Excelências.